Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar sobre mais um colombiano que pode desembarcar no gigante da colina. O Vasco negocia e tem interesse num volante que está na Premier League e pode pintar no Vasco aí para 2026. Vamos falar também sobre mais um treinador demitido após ser derrotado pelo Vasco da Gama. O Vasco já demitiu 3 treinadores de adversários nesse campeonato brasileiro, vai ser assunto aqui. Vamos falar sobre a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan, que estão há 7 horas sem sofrer um golzinho. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, meus amigos. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Deixa a sua inscrição, estamos buscando aí os 230 mil vascaínos aqui, a sua inscrição é muito importante. Confere aí, se você não for inscrito, se inscreva agora e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Betsul. Betsul, parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode fazer o seu registro lá na Betsul através do link que está no QR Code aparecendo na sua tela ou então no link que está no comentário fixo aqui desse vídeo. A Betsul é parceira do canal Machão da Gama e as melhores super odds estão na Betsul. Se for fazer a sua fezinha, se for jogar, jogue na Betsul que você ajuda o canal Machão da Gama. É uma forma de você contribuir aqui com o nosso canal fazendo o seu registro na Betsul. Link aqui no comentário fixo. Lembrando que é um site para maior de 18 anos, Betsul, parceira aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco ontem jogou pelo NBB e mais uma vez foi derrotado, tá? O Vasco começando muito mal essa temporada do NBB. O São José Basquetebol venceu o Vasco por 61-57 de virada lá no ginásio Lineu de Moura pelo NBB. Foi a segunda vitória em 3 jogos da equipe paulista, enquanto o Vasco sofreu a sua 4ª derrota em 4 jogos. Começando muito mal essa temporada do Vasco, né? Teve uma mudança esse ano na gestão do basquete vascaíno. Antes a gestão era feita pelo Pedro Ortega, pela R10 Score. Isso não está acontecendo mais, né? Os investidores saíram e o basquete do Vasco está sob o comando do associativo. E o início está bem ruim, né? O Vasco aí com 4 jogos e 4 derrotas. Vamos ficar na torcida aqui para que melhore, né, o desempenho do basquete cruzmaltino e que as coisas comecem a se acertar ali dentro. A gente sempre faz o registro aqui, né, do basquete, afinal de contas o Vasco é muito tradicional no basquete, né? O Vasco tem muitos títulos nacionais e internacionais no basquete. Talvez seja aí o segundo esporte mais vitorioso, né, do cruzmaltino. Então a gente sempre registra aqui as participações do Vasco no basquete, mas esse ano está começando muito mal. Tem que melhorar, hein? Tem que melhorar o basquete cruzmaltino. Desse jeito tá uma vergonha. Bom, vamos falar de futebol, meus amigos. Mais um treinador foi demitido após perder para o Vasco da Gama. Já é o 3º treinador que o Vasco demite nesse campeonato brasileiro. A vitória do Vasco por 3-0 sobre o Red Bull Bragantino resultou na demissão de Fernando Seabra. O português foi demitido lá do Red Bull Bragantino e se tornou o 3º técnico ceifado pelo Vasco na competição. Antes dele, Zubeldia caiu após o São Paulo perder para o Vasco por 3-1 e Kleber Xavier deixou o comando do Santos depois de levar a goleada do Vasco ali por 6-0. Então, na 12ª rodada, o Vasco demitiu o Zubeldia do São Paulo, ganhando por 3-1 no Morumbi. Na 20ª rodada, o Vasco demitiu o Kleber Xavier do Santos, depois de enfiar 6-0 também lá no Morumbi.
E agora na rodada 30, o Vasco demite Fernando Seabra, né? Após o Vasco enfiar 3-0 no Red Bull Bragantino. Mais uma vítima aí do gigante da colina, o Fernando Seabra. Bom, meus amigos, quem mudou aí o nível, né, de atuação do Vasco da Gama, além do trabalho do Fernando Diniz, do Admar Lopes, com toda certeza, foi a dupla de zaga, né, do Vasco da Gama. Carlos Cuesta e Robert Renan estão vivendo um ótimo momento, os dois encaixaram ali e tá muito difícil fazer gol no Vasco da Gama, né? O Vasco mudou de patamar na temporada após as chegadas de Carlos Cuesta e Robert Renan. Os zagueiros tiveram uma adaptação muito rápida no Vasco da Gama e não demoraram a conquistar ali os torcedores vascaínos. O último gol sofrido com a dupla em campo foi no clássico contra o Flamengo, no dia 21 de setembro. Desde então, os defensores foram titulares lado a lado contra Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. O Vasco não sofreu gol em nenhuma dessas 4 partidas. De acordo com os números do Gato Mestre, são 419 minutos sem sofrer gols com essa dupla em campo, né? São quase 7 horas de invencibilidade com Robert Renan e Carlos Cuesta em campo. É um número realmente impressionante do Vasco da Gama, tá? Dessa dupla aí no Vasco da Gama. 7 horas praticamente sem sofrer gols. Robert Renan e Carlos Cuesta realmente elevaram o patamar, né, da zaga do Vasco. A zaga do Vasco sempre foi um problema sério, né? E pensar que a gente começa esse campeonato brasileiro com a nossa zaga sendo João Vitor e Maurício Lemos. Olha só, meu Deus do céu. Meu amigo, sofremos bastante, tá, nesse campeonato até acertar aí com Robert Renan e Carlos Cuesta. Mas realmente os dois elevaram o time do Vasco de patamar, elevaram a zaga do Vasco de patamar e hoje fazem aí uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. O Vasco acertou em cheio com esses dois jogadores. Meu amigo, vamos falar agora aqui sobre mais um colombiano que pode chegar no Cruz-Maltino. A informação é dos amigos do NT Vascaínos. O Vasco já iniciou o planejamento para a próxima temporada e está trabalhando para reforçar o seu elenco, visando as competições de 2026. Lembrando que ano que vem o Campeonato Brasileiro começa mais cedo. A apuração dos amigos é que o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace da Inglaterra, vem sendo sondado pelo Vasco. O jogador tem 31 anos de idade e tem contrato com o clube inglês até o dia 30 de junho de 2026 e poderia ser uma boa oportunidade de mercado para o Cruz-Maltino. Vale ressaltar que Jefferson Lerma tem sido titular frequente na seleção colombiana. Ele é considerado ali uma peça-chave no esquema tático de Néstor Lorenzo, o técnico da seleção, atuando ali como meio-campista defensivo ou, em algumas ocasiões, até como zagueiro. É um jogador que pode jogar como volante e também como zagueiro. Jefferson Lerma, colombiano, 31 anos, pode ser mais um colombiano a pintar no Vasco da Gama. Tá na mira do gigante aí para a próxima temporada. É o Admar Lopes trabalhando, meus amigos, nosso diretor de futebol aí, que acertou o Vasco nessa janela de transferências, já trabalhando aí para o ano que vem. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Antes de eu ir embora, tem um recadinho do Grupo Viriato e depois a gente encerra. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui. Ser vascaíno é estar pronto para qualquer jogo, na alegria, na tristeza, em todos os momentos e até no trânsito do dia a dia, por que não? E com o seguro alto do Grupo Viriato, você tem cobertura completa, assistência 24 horas e proteção em cada trajeto do seu dia a dia. Viriato Corretora de Seguros. Se prepare para qualquer tipo de imprevisto. Entre em contato pelo telefone e fale com um de nossos especialistas.